A ideia desse programa, primeiro eu quero falar do nome, né? Mito e Verdade. Eu criei esse nome porque o candomblé, os cultos, né, de matriz africana no Brasil são realidades compostas de mito e verdade. E eu quero deixar uma coisa bem claro. Mito não é mentira. Mito é uma realidade cujo aspecto lúdico, fantasioso, está inserido para ressaltar aquela verdade. E as pessoas têm uma visão muito errônea de mito. Mito não é mentira. Mito é uma verdade ilustrada. Então, quando eu escolhi esse nome, Mito e Verdade, eu escolhi porque eu sou adepto de uma religião que conjuga essas verdades, que apresenta essas verdades de múltiplas maneiras. E aí, a ideia surgiu e o programa começa, né, está iniciando com essa proposta. A proposta do Mito e Verdade é levar até você estudo da religião, debate, dúvidas, soluções para os nossos questionamentos. O que eu quero deixar bem claro é que não existe verdade absoluta, mas existe a verdade que você crê. Então, a proposta do Mito e Verdade é levar até você reflexão. Vamos pensar aquilo que nós acreditamos. Por isso que eu criei esse programa. E após o inaugural, nós vamos ter uma sucessão de discussões, de propostas, né? Só para deixar vocês com um pouco já do que vem por aí, né? O próximo programa é sobre Exu. Nós vamos falar sobre Exu. O que é Exu? Qual a sua gênese? Qual a sua origem? Qual o seu campo de ação? Qual a sua representatividade? Vamos desmistificar um pouco algumas coisas que eu escuto muito por aí, que são faladas, que são veiculadas, mas que não são nem tangencialmente, nem um pouco próximas da verdade. Então vamos falar de Exu. Nós vamos ter um programa só sobre a ancestralidade, que é uma realidade muito patente dentro da nossa religião. Nós somos adeptos de um culto cuja base é o nosso ancestral. Desde o nosso orixá até o ancestral familiar. Então, vamos ter um culto sobre um programa sobre ancestralidade. Vamos ter um programa sobre Ori. O estudo do Ori. A cabeça, que é uma personalidade em si. A nossa mente, a nossa psique, a nossa consciência é uma personalidade inteligente, autônoma. Nós vamos explicar isso também dentro do universo da religiosidade. Então tem muita coisa boa por aí, vem muita coisa boa. Eu não faço programa sozinho, senão não existe razão dele existir. Eu preciso de você comigo. Então eu quero deixar aqui a minha página no Facebook, né? Que é Alan Cravo, tá bom? Você vai lá, vai digitar Alan Cravo, só que tem uma especificidade, o meu Alan escreve diferente, né? Porque não podia ser igual a todo mundo. O meu Alan se escreve A-L-A-M, de mãe, A-L-A-M, de Maria. Alan Cravo, de cravo e canela. Então você vai lá
E eu quero que você coloque a tua pergunta, eu quero que você coloque a tua dúvida, eu quero que você coloque o seu comentário, porque eu vou trazer para cá. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. A sua pergunta pode ser o questionamento de muitas pessoas. Então eu quero que você participe. Os meus telefones são 21 2667 4305. Repetindo, código, né? Do Rio de Janeiro, 21 2667 4305 e 21 7736 1980. 21 7736 1980. Tá bom? E pelo meu Face você me encontra, você fala comigo. Eu gosto desse contato, desse acesso, eu e você, né? É importante nós mantermos essa energia pulsando, essa comunicação que é fundamental para nós, né? Até porque eu e você, tudo a ver. O candomblé me encontrou, né? Porque eu já nasci numa família que, pelo meu lado paterno, havia uma grande relação com o candomblé. Minha mãe, simpatizante da religião, mas não iniciada. E o meu pai, sim, meu pai carnal, meu genitor, babalorixá, né? Muita gente conheceu, renomado no meio do candomblé, babalorixá Tuninho de Oxóssi. Porque muita gente, quando escuta o meu nome, Alan Cravo, aí o povo, muita gente do candomblé fala, eu conheço esse sobrenome por causa do meu pai, Antônio Ferreira Cravo, conhecido como Tuninho de Oxóssi, que tinha a casa aberta ali no Pichincha, no Jacarepaguá, na rua Ana Silva 252. Então, eu já nasci dentro desse contexto religioso. Eu já nasci dentro dessa realidade religiosa. Então, aos 10, 11 anos de idade, aos 12 anos, eu já acompanhava o meu pai lá no barracão, na roça. Eu já assistia aquilo que eu poderia, naquele momento ainda não iniciado, assistir, né? Então, isso era muito importante. E ele sempre dizia para mim, preste atenção no que você está vendo, porque isso vai servir para você um dia. Eu lembro sempre dessa frase. Isso vai servir para você um dia. E ali, né, fui crescendo, tornando adolescente, e as pessoas até hoje indagam, né? Pai Alan, por que o senhor não se iniciou quando criança? Né? Porque, sendo filho de babalorixá, o senhor se iniciou aos 28 anos, já formado profissionalmente. E aí eu sempre respondo o que ele me dizia: você precisa estudar, se formar, porque senão você vai ser mais um sem cultura, sem formação intelectual, e isso para nós é muito importante, tá? E como nós temos aí grandes zeladores, grandes equédios, grandes ogãs, né, grandes iniciados, e que são intelectualmente formados, que possuem uma bagagem intelectual e cultural, o candomblé precisa disso. O candomblé precisa mostrar à sociedade que nós não somos um culto primitivo, que nós não somos produto de uma barbárie. Então, por isso, essa era a alegação do meu pai. E aí eu me iniciei bem depois, né? Tanto é que agora, dia 16 de janeiro de 2014, eu completo 14 anos de iniciado. E quando eu me iniciei, eu já estava formado profissionalmente, já era pesquisador de memória social com um projeto em candomblé.
O mundo está globalizado, né? Nós não temos fronteiras. Nosso capitalismo é um capitalismo realmente selvagem, onde o tempo é dinheiro, onde o tempo consome as nossas atividades. E a globalização hoje, ela traz uma série de novas realidades e eu acredito piamente que a religião está dentro desse contexto. Né? Até porque quando eu ensino nas minhas aulas de sociologia, quando eu trabalho com instituições sociais, eu falo para os meus alunos que religião é um sistema de crenças cuja grande finalidade é conduzir ao homem a um estado de equilíbrio, seja ela qual religião for. É a crença no sobrenatural, né? Naquilo que a racionalidade não comporta. E dentro desse mundo então globalizado, hoje o candomblé ele possui um dilema. Em que sentido? O candomblé é uma religião primeiramente de resistência, porque uma religião que conseguiu sobreviver a mais de 300 anos de escravidão, de opressão, de esconderijo. Essa religião possui uma força muito grande. E ao longo desse período, ao longo desse tempo, essa religião cresce, enfrenta as adversidades, as perseguições, as não compreensões e chega aos dias de hoje com um cenário à frente muito diferente, que é o de manter a tradição, conservar os rituais, o culto, nessa conjuntura globalizada, onde eu hoje posso estar aqui falando sobre o candomblé para milhares de pessoas, onde a mídia está inserida dentro da nossa religiosidade, onde a pesquisa sobre a religiosidade está ao alcance de todos, graças aos vetores dessa globalização, principalmente a televisão e hoje a internet. Então, essa globalização ela lança um desafio. Como vamos atravessar o século XXI com a nossa religiosidade mantida, sobrevivente, renovada, restaurada? Então isso é um desafio muito grande e eu, como Babalorixá, eu também faço parte desse desafio. A modernização, ela surge em vários aspectos, né? Desde a própria montagem, a própria elaboração do culto, da casa religiosa, da recepção dos adeptos. Essa modernização ela está inserida em todos esses aspectos. Eu assisto hoje, eu sempre defino para as pessoas que talvez não exista religião mais democrática que o candomblé. Isso é um aspecto importante. Nós acreditamos num orixá que elege você na sua forma existente, né? Você adentra o candomblé como você é. Então a nossa religião é muito democrática e isso é importante, porque um dos maiores dilemas hoje do século XXI é a discussão sobre a questão da liberdade. Nós assistimos essa discussão na Primavera Árabe, a liberdade de escolha de voto, a liberdade de expressão, que foi tão consagrada no século XVIII na França, na Revolução Francesa. Então, o nosso mundo ocidental é um mundo fundado nessa ética da liberdade. E o candomblé, ele já traz, desde a África, esse contexto. Então, a modernização hoje significa adaptação. Eu acredito nesse candomblé, que se adapta,
que se renova para continuar resistindo. Eu acredito que hoje nós temos que derrubar algumas mitificações, alguns carrancismos, de pessoas que se encastelam em algumas explicações fechadas, herméticas, para achando que vão perder hierarquia e poder, né? Michel Foucault, um grande filósofo francês, já dizia no seu livro Vigiar e Punir, que toda forma de acumulação de saber é uma forma de acumulação de poder. Então, durante muito tempo, o candomblé praticou essa dinâmica. O babalorixá sabia e os adeptos obedeciam, sem questionamento, sem refutar. E aí você fazia uma pergunta e o zelador dizia, não, daqui a 3 anos você vai saber. E você, daqui a 3 anos, perguntava de novo e ele dizia, não, quando você tiver com 7, com 14, com 21, e muitos zeladores morreram, né? Tiveram a sua finitude e os seus filhos, os seus adeptos ficaram sem resposta. Então, eu sou partidário de uma filosofia que eu pratico na minha casa. Todos podem saber, mas nem todos podem fazer. Então, eu acredito nessa modernização. Eu acredito na modernização do eletrodoméstico, do uso do aparelho eletrônico, porque eu não estou na idade da pedra lascada, eu não estou no século XI, no século XII, eu estou numa sociedade em que existe geladeira, em que existe freezer, em que existe liquidificador, em que tudo está à nossa disposição e que não é pelo seu uso que vamos perder a essência. Não, a essência é você conjugar o elemento, a palavra certa e o sentido que você está dando àquilo que você está fazendo. Eu acho que a religiosidade não é nova, o tempo é novo. Os tempos são novos, sim. Mas a religiosidade, ela se renova, ela é a mesma, né? Eu até costumo definir, porque a gente assiste muitas discussões em torno da questão África-Brasil, em torno da questão das origens, da gênese dessa religião tão maravilhosa que é o candomblé. Eu sempre prego a seguinte afirmativa. O meu candomblé é brasileiro. A minha matriz é africana. Tá? Eu sempre procuro definir nas minhas aulas de história das religiões, da memória da religiosidade afro-brasileira, que a minha matriz é africana, a minha gênese, a minha arqué, o meu início religioso desse sistema de crenças é africano, onde esse negro africano tem uma concepção e um juízo de valores bem diferentes dos nossos ocidentais, né? Nós fazemos parte de um sistema de crenças que não é maniqueísta, onde não existe bem e mal. Nós compactuamos de uma visão do pós-morte que é bem diferente das visões de matriz judaica, de matriz cristã. Então, a coisa já começa a diferenciar aí. E aí esse tráfico negreiro traz esse elemento africano para uma outra realidade, para uma outra conjuntura, onde ele é escravo, onde ele não goza privilégios, onde ele é um elemento que vive o mundo da exclusão, e ele aí passa a ter que ocultar a sua religiosidade para que ela sobreviva,
E aí vem uma série de discussões, o sincretismo, né, que se criou na nossa sociedade, onde o grande antropólogo Roger Bastide trabalha isso muito bem na sua obra, o próprio Pierre Verger, também grande nome da antropologia, da etnografia afro-brasileira. E aí esse negro faz uma releitura. E ao fazer essa releitura, ele reinventa esse sistema de crenças, mas já num contexto brasílico, já num contexto social bem distinto da matriz africana. Então, eu acredito que a religiosidade ela é a mesma, que ela se mantém, e que os tempos são novos e cada vez mais mutáveis. Cada vez mais esse candomblé atravessa mudanças, novas concepções, novas discussões. E aí nós precisamos estar sintonizados até para não perder o bonde da história. Então, aí eu acredito que essa religiosidade vá se renovar e durar por mais milhares de anos. Com a mão na massa, porque é a prática. Nós somos adeptos de uma religiosidade. O candomblé tem uma coisa muito interessante, né? Diferente de alguns outros credos, de outros cultos, você não vai lá no templo, na casa do orixá, na casa de santo, no terreiro, seja lá qual nomenclatura for, você não vai lá, fica 2 horinhas e vai embora para casa, né? A ritualística já começa quando você entra dentro do espaço sagrado e ali você já começa a praticar, vamos dizer, aí com a mão na massa, né? Você já começa a interagir com o universo dessas energias que nos cercam, né? Você já cumprimenta Exu, você já sauda Ogum, você já salva aquelas energias guardiãs dessa casa. Então, por isso que eu digo que você, com a mão na massa, é isso aí. É prática, é cotidiano. Candomblé é feito disso. Por isso que eu achei esse bloco, esse nome do segundo bloco direitinho, e a gente vai explicar como é que a gente faz com a mão na massa. A casa do candomblé, ela tem uma rotina, pelo menos eu vou falar pela minha, né? Ela tem uma rotina diária. Até porque, olha só, nós trabalhamos com energias que se movimentam, não são estáticas, são energias que se alimentam de energia, de troca. Então a casa do candomblé, ela tem uma rotina, por exemplo, a minha casa, eu ao amanhecer, sempre em silêncio, sempre em jejum, eu jogo água para a rua, né, o que os antigos chamam de despachar a rua. Eu já coloco meu carvão no fogo para fazer o meu defumador, porque eu acredito muito nesse ritual, né, da fumaça sagrada e que existe em outras religiões como um mecanismo de purificação do teu ambiente, do teu espaço. E logo após isso, a minha primeira palavra é Exu. O meu primeiro salvo, Oló Joninho, Senhor do Dia, Oló Joninho Mojubá. E logo depois Mojubá Exu Laroye, porque a primeira verbalização é com esse orixá, que é o orixá mensageiro, que é o orixá do movimento,
constante, contínuo, que não cessa. Então eu acredito muito nessa rotina e é a rotina que eu pratico aqui. E dou início às atividades do dia, né? Aos osséios que têm que ser feitos, ao atendimento de quem nos procura, né? Porque o candomblé ele tem uma especificidade que eu acho fantástica. O candomblé não é uma religião de apostolado. O candomblé ele não é uma religião de conversão. Não é verdade? Nós não saímos à rua buscando converter as pessoas. Nós somos uma religião de recepção. E mais do que isso, uma religião de escolha. Porque estar no candomblé envolve uma escolha feita pelo nosso orixá. E então eu acho esse aspecto muito interessante. E aí a tua casa tem que estar preparada, a tua casa tem que estar estruturada para você receber todo esse público, todas essas pessoas que estão em algum estado de desajuste, ou familiar, ou emocional, ou financeiro, né? Em algum estado de desequilíbrio espiritual, sendo afligidas por algum problema que, pela graça dos orixás, nós podemos agir em prol disso. Essa é a rotina da casa, esse é o cotidiano da Casa do Candomblé. O apelo religioso é como eu disse, né? Primeiramente, o sentido da palavra fé para nós é fundamental. Porque o estar no candomblé envolve 3 dimensões: fé, convicção e devoção. Eu acredito que essas 3 esferas são cruciais para que você permaneça nessa religiosidade e para que você busque essa religiosidade. Primeiro, a fé, o acreditar, a crença íntima que parte de você. Porque eu acredito muito que o orixá, na minha concepção, não é uma realidade externa a nós. Não, ele é uma realidade interna. Existe algo que nos move àquela busca. E aí vem a convicção. A convicção de que ali você vai encontrar respostas, que você vai encontrar sentidos, nexos para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, para os seus conflitos interiores. E aí, a devoção. Porque todo esse sistema cria em cada um de nós uma lógica da devoção. De você, além de crer, além de ter fé, você se dedicar à manutenção dessa fé e dessa convicção. E isso é a devoção. É você praticar. Eu faço parte de uma religião de prática cotidiana. O meu Deus não é distante. O meu Deus não está num plano tão externo. O meu Deus, Ele conhece as minhas paixões humanas, Ele conhece os meus sentimentos. Então esse Deus, Ele é movimento, Ele é energia, Ele é DNA, Ele está dentro de mim. Eu acredito nisso. Equilíbrio para mim é você estar, primeiramente, estar bem, né? O que eu chamo de estar bem?
Equilíbrio é você estar em paz consigo mesmo, com quem está ao seu redor e com o seu ambiente. E isso é perfeitamente detectável. Nós, cada um de nós, temos um senso, né? E o bom senso de sabermos quando nós estamos num estado de equilíbrio e quando esse equilíbrio sofre algum desajuste. E aí nós recorremos, né, a soluções, nós buscamos, através de uma série de procedimentos, de ritualísticas, esse equilíbrio, restaurar esse equilíbrio, né? Porque equilíbrio é algo que se restaura na nossa vida. Então, eu acredito que quando você mantém uma relação com as suas energias, uma relação contínua, uma relação constante, quando essas energias definem o seu dia a dia, quando você sente fluir esse quadro, esse mosaico que se forma, quando você percebe que as peças estão no lugar, estão bem encaixadas, isso é o equilíbrio espiritual e que, vamos dizer assim, é uma peça de uma grande engrenagem, né? Esse equilíbrio espiritual ajuda a configurar os outros setores, os outros segmentos da sua vida. Então, equilíbrio para mim é isso. Eu acredito nessa lógica. O cotidiano religioso, ele é interessante, né? Inclusive no meu grupo aberto, e eu convido todos vocês a fazerem parte, a aderirem ao grupo Omorixá, que está no Face, né? No Facebook, é só ir lá e procurar. Nós estávamos justamente, uma das primeiras discussões foi sobre a questão do Abian, daquele que vai se candidatar à iniciação. E em todos os debatedores, as pessoas que publicaram no grupo, focaram muito a questão do respeito. E eu acho que isso aí é o caminho primordial para qualquer relação social, não é só no candomblé. Na nossa vida como um todo. Respeitar principalmente as individualidades. Como eu falei para você, o candomblé, ele é a religião da diversidade, né? No início nós falamos isso. O candomblé, ele é democrático. Ele te aceita. E aí vem uma questão. Cada indivíduo é ímpar, é um. Então, eu vou dar o exemplo da minha comunidade, do meu ebé religioso, que eu lidero. Na minha casa, eu tenho muito a preocupação em usar a palavra certa com as pessoas certas. Não é que você vai ter diferentes tipos de comportamento de acordo com as pessoas, não. Você tem um procedimento, você tem uma etiqueta, vamos dizer assim, social, mas você precisa respeitar as individualidades, as limitações de cada um. E isso, para mim, tudo está incluído na ideia de respeito. Então, porque nós recebemos pessoas com os mais diferentes tipos de formação familiar, intelectual, cultural, econômica, ainda mais nesse país, né, marcado pela desigualdade em vários sentidos.
E aí o candomblé, ele sintetiza essas diferenças e o líder espiritual, ele tem que estar muito atento para respeitar essas diferenças e mais ainda, que esse respeito se propague entre as pessoas, que ele seja uma prática mútua, recíproca. Então, hoje, eu acredito nessa religiosidade onde nós sentamos para conversar sobre a religião, onde eu sento com os meus filhos de santo para explicar os aspectos da nossa religiosidade, do nosso culto, onde o espaço, o fórum das perguntas é aberto. As pessoas não podem ter medo de perguntar sobre a sua religião e elas não podem sair no vazio. Elas têm que sanar as suas dúvidas. É muito importante, eu acredito nisso, é muito importante você conhecer o objeto do seu culto. É muito importante você conhecer a sua divindade. E para isso nós precisamos estudar. Nós precisamos ir lá na nossa matriz africana, entender a psique desse negro africano, entender a sua prática ritual, entender que o orixá é uma construção cultural, nada é exterior à cultura daquele elemento, daquele indivíduo. E é por isso que aí, quando você se dedica a esse trabalho, que não é fácil, até pelos níveis intelectuais totalmente distintos com os quais você trabalha, aí você começa a desmistificar certas verdades, né, que se cristalizaram na nossa religiosidade, certas posturas do eu faço porque o outro antes de mim fez assim, da lógica do agora você não pode saber. E quando é a hora de saber? A internet está aí, apresentando tudo. Então, até um conselho que eu lanço aos meus irmãos, principalmente zeladores: não deixe o seu filho de santo no vazio. Responda, pesquise. Nós também não somos obrigados a saber tudo. Até porque quem acha que sabe tudo, estaciona, para. Não, nós temos que estar em constante pesquisa, em constante estudo. Então faça isso. Pratique isso dentro do seu EBE. Porque isso fortalece a casa, fortalece a crença, isso solidifica as relações religiosas. Alain por Alain, como é que eu vou te sintetizar isso, né? Como eu falei bem no início, a minha trajetória no candomblé já começa na minha infância, né? Depois minha adolescência, onde eu comecei a entender o que era orixá, onde eu comecei a entender o que era essa religião fascinante, né? Porque eu acho que a relação do candomblessista, e eu posso dizer até mesmo do umbandista, né? Dos adeptos do culto afro-brasileiro, eu acho que a nossa relação é uma relação de paixão. É uma relação de entrega, em muitos momentos de resignação, mas é uma relação de paixão, sim. E a coisa foi evoluindo. Em 1994, o meu genitor, o meu pai carnal, Babalorixá Tuninho do Oxóssi, faleceu.
e eu ainda não era iniciado. E até hoje eu lembro muito bem das palavras do grande, saudoso Babalorixá, Valdemiro Baiano, que foi um dos que realizaram as cerimônias fúnebres de Axexê do meu pai, me dizendo: meu filho, você precisa se iniciar, porque as coisas não param aqui. E aquelas palavras ficaram ecoando durante muito tempo na minha mente. No ano de 2000, eu me iniciei no candomblé para o Orixá Oxoguian, que é o meu pilar, é o meu ar que eu respiro, o meu fôlego. E eu me iniciei em 16 de janeiro, por isso que eu completo agora essa semana 14 anos de iniciação. Eu me iniciei no dia 16 de janeiro de 2000, pelas mãos do saudoso, também em memória, né? E não está mais fisicamente entre nós, o saudoso Babalorixá Robinho do Oxoguian. Eu me iniciei no Ibaxé, aqui em Jolê, ali na rua Jorge Bragança, no bairro do Bom Pastor, município de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. O meu barco era um Oxoguian, eu, Alan Cravo, e o meu dofanitinho, Luiz Flávio, de Oxalufã. E ali eu iniciei a minha trajetória como iniciado no candomblé. E tomei minha obrigação de 1 ano com o meu Babalorixá, Robinho do Oxoguian. E passado um tempo, por forças de circunstâncias, que muitas das vezes o Orixá nos apresenta desígnios e vontades que são sempre deles, eu tive o grande prazer, a grande benesse da minha vida espiritual, que foi conhecer o meu zelador, Babalorixá Marcos Gença, líder do Axé Anchieta, do Afefete Oiá, aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Anchieta em 2003, final de 2003, e eu me lembro muito bem que eu cheguei numa festa de Xangô, como visitante. Já conhecia algumas pessoas da casa, já era amigo de pessoas que depois se tornaram irmãos de santo e que são meus irmãos até hoje. E eu me lembro muito bem dele me abordando logo na entrada e falando: fique à vontade, porque essa casa aqui é sua. E você vai ficar aqui. E em 2004, eu tomei obrigação de 3 anos, né, o Oduitá, pelas mãos do meu pai Marcos, de Ançã. Em 2009, eu completei o meu ciclo, né, como Iaô, a transição para o estágio de Ebome. Em 2009, eu paguei minha obrigação de 7 anos, tomei meu Odu-Ig pelas mãos dessa pessoa ímpar na minha vida, que foi Pai Marcos. E esse ano eu completo 14 anos de iniciação.
E está sendo muito difícil. Muito difícil conceber a ideia de cumprir os meus 14 anos, porque nós temos que dar continuidade aos nossos ciclos, né? Até porque eu tenho filhos de santo de casas com casas abertas e que estão esperando os meus ciclos completos para poder também darem continuidade aos seus. E é muito difícil conceber a ideia de tomar 14 anos e não estar com o meu babalorixá ao meu lado. Né? Todos sabem que o meu babalorixá, Marcos Jansan, faleceu em maio de 2013 e nós estamos em luto até maio do ano de 2014, agora vigente. E essa ausência, ela é um espaço vazio que nada preenche, né? Então, assim, vou dar continuidade à minha trajetória ao lado da minha mãe pequena, que os orixás tão sabiamente já reservaram para mim uma mãe em todos os sentidos, porque eu a tenho como uma mãe mesmo e ela me tem como filho de verdade. A nossa relação é verdadeira. E com a minha mãe Leia Jairá, que é uma pessoa a quem eu dedico um grande respeito. Mas, então, eu queria deixar registrado nesse espaço que ao longo desse caminho eu fui juntando, né? Eu fui como aquele viajante, eu sou, porque eu ainda estou no caminho e pretendo não sair dele. Eu sou como aquele viajante que vai colocando coisas na sua sacola e depois vê o que juntou. Porque eu acredito no candomblé assim. Uma escola de várias etapas, uma grande família, como todas as outras, mas eu acredito em relações que já estão predestinadas pelos nossos deuses, pelos nossos orixás. Então, hoje, o candomblé que eu pratico é esse candomblé dessas imensas contribuições que eu consegui juntar ao longo do caminho. E quero continuar nesse caminho, juntando e aprimorando.